Glória a Deus. Eu quero fazer uma convocação aí. Quantos creem no poder da oração? Você crê nisso? Quantos creem que orar é importante? A gente tem que orar todo tempo na nossa vida. E a gente está vendo o tempo contra nação, muito importante, né? Até o final desse mês vamos ter as eleições e eu tenho orado todos os dias pelo Brasil às 6 horas da manhã, lives que nós fazemos ali cedo. Quero desafiar você a acordar cedo para orar pelo país, para jejuar, clamando que Deus abençoe a nossa terra, que Deus sare a nossa terra. Nós precisamos orar. Quantos concordam com isso? Amém? Então acorda cedo, diga para o irmão que está lá, acorda cedo, vamos orar. Amanhã, domingo, eu vou te despertar, vou te ligar, olha que benção. Até o final do mês, só um mesinho de oração, né? E a gente vai colocar esse tempo diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Quero continuar pregando sobre o trabalho dos anjos. Quantos creem que os anjos trabalham a nosso favor? Eu creio. A Bíblia fala que eles são mensageiros de Deus que servem os que hão de herdar a salvação. E nós temos estudado algumas histórias onde os anjos do Senhor se apresentam, se revelam aos seus servos e ao seu povo. E hoje eu quero ler aqui Êxodo, capítulo 14, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai nos mostrar que o anjo do Senhor, ele não se revela apenas a um indivíduo, mas ao povo de Deus. E a maneira como ele se revela me chamou a atenção. O anjo do Senhor sai da frente do povo e agora ele se coloca na retaguarda. E a Bíblia diz que junto com o anjo do Senhor, a nuvem, quem já leu o livro de Êxodo sabe que tinha uma nuvem que guiava o povo de dia, mostrando o caminho do Senhor que eles deviam seguir. E a mesma nuvem à noite virava uma coluna de fogo que os guardava e os aquecia durante as noites frias. No deserto é frio à noite. E esse é o contexto. Agora o anjo do Senhor se coloca na retaguarda. E quando eu estava lendo esta mensagem, lendo esse texto, o Espírito falou no meu coração algo assim, como sabe aquela voz, quando você está lendo a Bíblia e vem aquela voz do Espírito. Ele falou assim para mim: eu vou guardar as suas costas, eu vou guardar as suas costas, avance, eu estou na retaguarda. Hoje eu vim dizer isso para você. Eu vou guardar as tuas costas, Deus está te dizendo. Avance, estou na retaguarda. Sabe, às vezes na dinâmica da fé, o Senhor vai na frente, abrindo os caminhos e chamando a gente. Mas em determinados momentos da nossa vida, Deus vai para a retaguarda. Os inimigos começam a chegar e Ele fala: estou guardando as tuas costas, agora vai, segue. Eu gosto, a tropa de elite do exército americano, eles têm alguns lemas, e a responsabilidade de cada soldado guardar as costas do seu companheiro. E eles trabalham e fazem vários exercícios que envolvem lealdade, confiança, porque a vida deles depende daquele que está na retaguarda. Mas eu vim louvar a Deus, porque quem está à nossa retaguarda é o Deus Todo-Poderoso. Ele conta as estrelas,
Ele toma as nuvens como carruagem. Ah, os exércitos do Senhor são os instrumentos da terra, a natureza. Ele mede os céus a palmos. Ah, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele está na sua retaguarda. Sabe, as pressões da vida, elas vão testar a nossa fé. E no contexto da guerra, as costas muitas vezes representam as nossas vulnerabilidades. Em algumas provas, as nossas vulnerabilidades ficam mais aparentes. Já percebeu isso? Quando as pressões do inimigo vêm, e aí você se dá conta que você é vulnerável. Quem já se sentiu assim? Sabe, provas que vêm que revelam as nossas vulnerabilidades. Eu creio que Deus está lançando luzes hoje nas rachaduras dos muros que nos protegem. Porque Ele quer reparar pontos de vulnerabilidade nas nossas vidas. Quando Deus vem na retaguarda, Ele trata as nossas costas. Eu gosto da imagem quando Paulo tinha apanhado com vara, ele vai parar na cadeia, e aí Deus se revela na cadeia, o carcereiro se converte, e depois o próprio carcereiro que se torna alvo do poder do Evangelho de Deus, agora começa a tratar as feridas das costas. E eu sinto que hoje Deus veio tratar as nossas vulnerabilidades. Talvez você apanhou nas costas. O inimigo te pegou num ponto que você não imaginava, mas você é vulnerável. Mas hoje eu vim te dizer, Deus está à nossa retaguarda. Os anjos do Senhor estão atrás de nós. Eles nos guardam. Eu gosto de ler a palavra porque ela apresenta os heróis da fé e não deixa de mostrar as vulnerabilidades dos homens de Deus. Você vai ver Davi, um drama de família complicado, ele era vulnerável. Elias, um homem que entra em depressão e pede a morte, ele também era vulnerável. Você vai ver as histórias de Pedro, em alguns momentos ele se acovarda, apesar do ímpeto, apesar da fé. Ele não imaginava que era vulnerável nesse aspecto, mas em determinada circunstância ele foi covarde. A Bíblia nos mostra os ímpetos de ira de Paulo. Nós somos vulneráveis. Mas a Bíblia também nos apresenta um Deus que está na retaguarda. Hoje eu quero te apresentar aquele que está à sua retaguarda. Ele quer tratar os nossos corações. Ele quer tratar as nossas vidas. O povo de Israel estava saindo do Egito. Estava indo na direção da terra prometida. Os exércitos do faraó vinham com seus carros atrás deles. E quando eles enxergam os carros, alguns pontos de vulnerabilidade são apresentados. Deus se revela. O anjo do Senhor vai para a retaguarda e o povo avança. Hoje eu quero tratar alguns pontos de vulnerabilidade que talvez existam na minha e na sua vida. Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero viver todo o propósito de Deus. Você quer também? Deus está na retaguarda. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado. Deus está na retaguarda. Que lições nós podemos aprender quando a nossa vulnerabilidade é exposta? Eu quero deixar alguns conselhos para você. Amém? Tem palavra assim que é bem conselho na lata mesmo, sabe aquele? Então presta atenção. Primeiro, permaneça no caminho. Vou te falar de novo. Permaneça no caminho. Quando os exércitos do faraó começam a vir, a Bíblia vai dizer que momentos antes o povo de Deus estava marchando triunfante. Eles saíram do Egito de uma forma milagrosa. A Bíblia vai dizer que quando Moisés sai da terra do Egito,
até o coração dos egípcios tinham se voltado para Moisés. O ibope dele estava alto no Egito. Mas o próprio povo do Egito, de alguma maneira se compadeceu dos escravos hebreus. E a Bíblia diz que era para que eles saíssem, Moisés manda antes de saírem, pedirem para os vizinhos provisões, prata e ouro. E os egípcios dão tudo o que eles pedem. Eles saem da terra sem levantar uma espada, porque Deus interviu, Deus foi à frente, e ainda com despojos de guerra. Que coisa maravilhosa. Quando eles saem do Egito, o Senhor mostra um caminho estranho. O trajeto não é ir em linha reta. Existia um caminho curto para chegar na terra prometida. Deus manda eles descerem. E se você olhar no mapa, não faz sentido o caminho. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, eles estão marchando triunfantes. Se você ler o texto todo, é essa expressão que a Bíblia usa. Marchando triunfantes. Até que os inimigos aparecem. E quando eles começam a ver os carros do inimigo chegando, os exércitos de Faraó, alguns titubeiam. E a primeira coisa que eles questionam é o caminho de Deus. Eu acho muito interessante. Eles vão dizer assim no versículo 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? A primeira coisa que eles questionam é o caminho. Era melhor ter ficado no Egito, vamos voltar. Será que dá tempo? Será que dá para correr? E sabe, muitas vezes quando as pressões da vida vêm, quando as batalhas chegam, nós queremos abrir mão do caminho do Senhor. Hoje eu vim dizer para você: permanece em nome de Jesus. Permanece permanece em nome de Jesus nos caminhos que o Senhor já revelou para você. E eu creio que permanecer no caminho envolve enfrentar alguns dilemas. Em primeiro lugar, permanecer no caminho envolve enfrentar os nossos sentimentos. Quando Josué entra na terra prometida, é muito interessante porque ele vai enfrentar alguns obstáculos com o povo. O primeiro é atravessar o Jordão. E Deus dá uma revelação: olha, entra aí na água e vão caminhando, eu vou abrir a água que nem eu fiz com Moisés. Mas quando eles vão colocando o pé na água e vão caminhando, as correntezas vêm, e parece que Deus não está fazendo nada. E aí eles começam a questionar o caminho, mas a Bíblia diz que os sacerdotes que carregam a arca, eles permanecem, eles continuam. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, você precisa vencer a batalha dos sentimentos. A batalha dos sentimentos, ela é cruel. Quando o relatório dos espias chega a respeito da terra prometida, a Bíblia diz que o povo se desespera. E aí eles começam a questionar: essa terra é terra de gigantes. O que nós viemos fazer aqui? E eles não permanecem no caminho, atrasam o projeto de Deus para a vida deles anos. Por quê? Porque não seguiram conforme o Senhor havia dito. Eu vim dizer para você, em nome de Jesus: permanece no caminho. Tem muito jovem aqui se perdendo. Muita gente no meio da igreja confusa. Por quê? Porque diante das pressões da vida, as pressões sociais, as pressões do nosso tempo, muitos, em vez de permanecer na palavra revelada de Deus, estão andando segundo o sentimento do coração. E toda vez que a gente faz isso, a gente se perde. Meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção aqui.
Não tem a ver com o que você sente. Quantos são crentes no Senhor Jesus? Levante as mãos. A palavra de Deus é o teu fundamento de fé. Ela representa o caminho de Deus para você. Então qual é o critério para a gente tomar decisões na vida? A palavra de Deus, não os nossos sentimentos. Esses dias um jovem me procurava e falou: pastor, eu estou lendo a Bíblia e eu não sei se acontece isso com você. Eu falei: o quê? Eu fico constantemente contrariado. Eu me sinto assim. Para mim não faz sentido. Mas é a palavra de Deus, então eu sigo. Eu falei: mas é assim mesmo, meu irmão. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Eles não fazem sentido muitas vezes para nós. Mas a gente permanece por fé. Tem gente confusa. Porque na faculdade da Babilônia, quando Daniel foi estudar lá, durante 3 anos e meio, ele foi versado na literatura, na cultura da Babilônia. E o que eles formavam nessa universidade? Os magos, os feiticeiros, os astrólogos, versados na ciência daquele tempo. Mas o que eu acho bonito na história daqueles exilados, é que diante dos ensinamentos da escola da Babilônia, eles permaneceram no caminho. Sabe aonde você vai entender o papel do homem e da mulher? É lendo a palavra de Deus. Sabe aonde você vai entender o sexo, como que a gente lida com ele, e como que ele é abençoador nas nossas vidas? Lendo a palavra de Deus. Sabe aonde você vai entender a respeito dos dilemas que envolvem o nosso tempo? Lendo a palavra de Deus. Ela é o nosso fundamento de fé e prática. Quantos creem nisso? Então para onde que eu me volto quando vem as questões da vida? Sobre aborto, sobre sexo, sobre família, sobre as drogas. Aonde que eu vou? Eu me debruço na palavra de Deus. Deus está levantando jovens com fome e sede da sua palavra. Uma geração que quer as respostas de Deus e mediante delas se posicionam. Em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Permanece no caminho, se posiciona em relação àquilo que a palavra de Deus diz. Você vai ver a bênção de Deus na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua vida. Porque quando as pressões vêm, temos coragem de permanecer no caminho. Sabe o que acontece? O anjo do Senhor, ele está na retaguarda. Aleluia. Quantos estão estudando nas faculdades aqui, nas escolas? Levante as mãos. Levanta a mão bem alto. Deus está na tua retaguarda, irmão, em nome de Jesus. Deus está na tua retaguarda, em nome de Jesus. Creia, Deus está, os anjos do Senhor estão ali. Mas estão me batendo, pastor, estão me batendo. Meu irmão, aleluia, você vai glorificar a Deus com as marcas assim, aleluia. Eu tenho as minhas. Eram outras batalhas, eram outros tipos de enfrentamento, mas eu lembro de me posicionar. Sabe o que eu creio? Em nome de Jesus, nós somos a luz deste mundo. Enquanto nós ficarmos ali nos escondendo, Deus não vai manifestar a sua glória. Ei, para de esconder a candeia embaixo da cama, meu irmão. Nós vamos começar a iluminar cada centro de saber desta terra. Um grupo de oração vai se levantar para dizer: existe uma palavra que traz bênçãos, permanece no caminho, em nome de Jesus. Vão te dizer um monte de coisa. Quando eu jogava vôlei, a gente ia para as competições, eles levavam pilha de revista pornográfica, passava na televisão, no ônibus, filme pornográfico. Eu era um jovem de 15, 16 anos. Eu dizia que eu não queria ver essas coisas, que eu não queria ficar com as meninas, que eu não queria ir nas festas. Eu me posicionava contra, eu apanhava muito. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os meus amigos ouviram a respeito do Jesus que eu sirvo. Eu lembro de dia de manhã acordar todo mundo lá no quarto, nos quartos de escola que a gente ficava nos campeonatos, e todo mundo lendo a Bíblia de manhã, porque eles queriam saber o que Deus tinha feito na minha vida. Ei, em nome de Jesus, se levantem, se levantem, se levantem.
Permaneçam no caminho. Deus está na retaguarda em nome de Jesus. Quantos querem permanecer no caminho? Permaneça em nome de Jesus. Segundo conselho, controle suas emoções. A nossa fé é testada, porque quando a gente vê ou percebe os levantes do inimigo, muitas vezes nos deixamos ser levados por emoções que nos paralisam. É exatamente isso que acontece com o povo de Deus. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. É interessante porque a Bíblia vai nos mostrar que eles ficam com tanto medo, a Bíblia usa essa expressão, aterrorizados. E aí, por causa desse terror, eles começam a se levantar uns contra os outros, falar o que não devem, se colocam contra Moisés, se perdem. Ei, em nome de Jesus, lembra, Deus está na retaguarda, controla as suas emoções. Quando a batalha fica mais pesada, meu irmão, não é fácil. A gente pensa em desistir, a gente tem medo, a gente se apavora, a gente pensa coisa que não deve. Você já se sentiu vulnerável dessa forma? Emoções ruins já tomaram conta da sua mente, do seu coração? Sentimento de morte, angústia profunda, desejo de parar, de desistir. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E sabe, isso não aconteceu só com o povo de Deus, aconteceu com os líderes, os discípulos. Quando eles estão no barquinho e a tempestade fica forte, a Bíblia diz que diante do vento, das ondas, eles são tomados de medo. E aí eles vão acordar Jesus no barco e vão dizer: Senhor, não te importas que morramos. Sabe, algumas batalhas da vida geram sentimentos no nosso coração, até mesmo em relação a Deus. Ele nos abandonou, o que aconteceu? Ele não está vendo. E talvez você esteja passando algumas batalhas assim. Hoje, em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui, porque Deus quer colocar a mão no teu coração. Ele está dizendo: controla os teus sentimentos. Depende de Deus. Mas pastor, como que a gente controla? Sabe, a Bíblia diz que a gente pode levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Na minha vida, diante de algumas batalhas, eu realmente estava ficando ansioso, perdendo o controle, falando o que não devia, fazendo o que não devia. Mas olha as palavras do Senhor para Moisés. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Pega teus sentimentos e entrega para o Senhor hoje. Senão você vai matar o teu chamado. Vai matar o projeto de Deus para a tua vida. Vai parar no meio do caminho da terra prometida. Vai voltar para casa. Vai voltar para o Egito. Para casa não, né? O Egito é a casa dos outros. Minha não é. Sabe, Deus às vezes manda mensageiros para nos ensinar a controlar as emoções e depender deles. Eu já contei aqui, mas um determinado momento da minha vida, diante de algumas batalhas, eu comecei a olhar para as circunstâncias, e eu deixei
sentimentos ruins crescerem no meu coração. E sabe, não é de uma hora para outra que isso acontece. A gente começa a namorar alguns sentimentos. A gente começa a regar alguns sentimentos. Em relação à igreja, em relação ao ministério, em relação a pessoas, em relação ao propósito de Deus. A gente vai deixando aquilo crescer dentro da gente. Eu já era pastor jovem. Terminei meu relacionamento de namoro, depois casei com a Sil, que é a minha esposa hoje. Mas nesse processo, algumas pessoas me feriram, algumas pessoas me falaram coisas que me machucaram. E eu deixei sentimentos ruins crescerem no meu coração. E sabe, eu estava questionando o projeto de Deus para a minha vida. Aí um dia meus pais perceberam que eu estava meio triste e me mandaram para um retiro espiritual. Falaram assim, só volta quando estiver bom. Eu fiquei 20 dias lá, estava ruim demais. Meu pai cancelou minha agenda, eu tinha casamento para fazer, foi no meu lugar fazer o casamento. Cancelaram, tinha o lançamento dos, na época era CD, né? O CD do Jorge, estou velho, Jesus amado. Eu tinha feito música, eu estava lá no retiro, fui tratar a minha alma. Cheguei lá, era uma reunião de libertação. O primeiro dia que eu cheguei, estava expulsando demônio das pessoas. Eu entrei na reunião, veio uma senhora, começou a expulsar meus demônios, eu fiquei tão bravo. Falei, não estou endemoniado. Falei, vou pegar meu pai quando eu voltar para casa. Mas eu comecei a ficar naquele lugar. Tinha muita coisa que eu não concordava, mas já que eu estava lá, tinha gente de oração. Tinha um lugar que chamava Sala do Oleiro. Eu comecei a derramar meus sentimentos no coração do Senhor. E aí, um dia eu cheguei numa reunião, entrou uma senhora lá de saião, coque, sabe aquelas do reteté. A irmã já chegou com rajadas de fogo, assim. Falei, meu Deus, e eu lá quietinho no meio. Daqui a pouco ela aponta assim para mim. E ela começa a descrever os meus sentimentos. Você está sentindo isso, você está sentindo assim. Você está questionando o teu chamado. Aí ela falou, quando você estava no ventre da sua mãe, era para você ter morrido. O diabo tentou te matar no ventre. Você se enrolou no cordão umbilical da sua mãe, era para você ter morrido, mas Deus te livrou da morte, porque Ele tem um projeto para você. Não abandona o teu chamado. Eu lembrava bem dessa história, porque quando eu era criança, minha mãe contou para mim que eu tinha me enrolado no cordão umbilical, quase tinha morrido. Eu fui contar para um amigo meu, que era pequeno também, um pouco mais velho. E eu falei para ele, não lembrava a palavra cordão umbilical, eu falei que tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era mais experiente, ele falou, mas você foi vomitado, cara. Mas naquele dia, Deus usou aquela irmãzinha diferente para dizer para mim, me entrega os teus sentimentos, porque eu estou na retaguarda. Sou eu que luto por você. Não anda pelo que você sente, não anda olhando para as circunstâncias. Os relatórios ruins chegaram, as batalhas ficaram mais intensas. Ei, aleluia, veremos a glória de Deus, aleluia. Você vai ver, entrega teus sentimentos para o Senhor. Entrega os seus sentimentos para o Senhor, em nome de Jesus. Terceiro conselho, eram 5, acho que eu vou fazer só mais um aqui. Se posicione por fé. Eu vou diminuir a mensagem, senão a gente vai sair muito tarde. Sabe que eu gosto nesse sermão? É interessante que quando as batalhas se intensificam, pode ver, tempos de mudança, de transição, guerras espirituais que acontecem, uma das estratégias do inimigo é gerar desunidade, dividir o povo de Deus. E é exatamente isso que começa a acontecer.
Eles estão olhando à volta, estão vendo os cavalos do inimigo chegando, estão desesperados. E eles começam a se voltar uns contra os outros e contra Moisés. Nós temos que observar o tempo que estamos vivendo. O inimigo quer te colocar contra os seus, contra a sua casa, contra aqueles que não são seus inimigos. Olha para o lado aí que está do teu lado, não é teu inimigo, é bênção do Senhor na tua vida, meu irmão. É complicado, tem umas ideias erradas, mas é bênção. O que a gente faz com quem é complicado, tem ideia errada? A gente ora pelas pessoas, amém? Você não sai esbofeteando os irmãos, mas não, cara, ora, pô. Quem é crente aqui? Tem uns complicados na sua casa? Tem um monte perto de mim. Sabe o que eu faço? Eu oro por eles, amém? Ore pelo teu irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor vai entrar na sua casa, aleluia. Quando as batalhas vêm, o povo começa a ficar desesperado e brigar um com o outro. É isso que o diabo quer. O povo na igreja brigando um com o outro, aí a gente se perde. Ei, aqui não vai acontecer isso em nome de Jesus. Eu me recuso a brigar com você. Não quer dizer que eu não possa me posicionar ou pensar diferente. Ei, gente, se posicione. Se o irmão pensa diferente, ora por ele, assim que a Bíblia ensina. Eu oro por um monte de gente. Pelos que abençoo também, vocês estão me entendendo mal. Todo dia, cedo, eu oro por um monte de gente. Mas esse é o contexto. E aí, de repente... Não, essa semana... Bom, não vou contar, deixa eu pra lá. Não. Tem coisas que eu não entendo, de verdade. A gente chama o povo para orar e tem gente que critica na igreja que está orando. Eu não entendo isso. De verdade. Tá? A gente tem que buscar Deus em todo tempo, gente. Amém? Aleluia. Aleluia. Está aqui o contexto, a briga, a desunidade. Aí Moisés, ele dá uma voz de comando. Ele diz assim, o Senhor diz para ele: ei, agora diga ao povo de Israel que marche. Mas é interessante porque se você ler toda a história e observar aonde o Senhor os leva, se olhar no mapa, Deus tira eles do Egito e os leva para um beco sem saída. Não tem para onde ir. O exército inimigo atrás e o mar na frente. E aí Deus fala: diga para o povo marchar. Marchar para onde? Deixa eu te dizer, uma das maneiras que Deus usa para tratar a minha e a sua vida é preparar uns becos sem saída. Você já se viu assim? Vai para um lado é ruim, para o outro é pior. Já viu uma coisa dessa? Aí o que a gente faz? A gente marcha na direção das águas. E aí ele dá a voz de comando. E o povo se posiciona por fé. E quando eles começam a andar na direção das águas, Deus vem com a mão, segura um lado, segura o outro. Paredes de água. E eles passam a pé enxuto. E os inimigos atrás, mas aí, quando eles chegam lá, a Bíblia diz que Deus faz as rodas dos carros começarem a desprender, a atolar, e um desespero. Deus traz confusão no meio dos inimigos, e eles resolvem voltar, e aí Deus vem e cobre com as águas. Ei, deixa eu te dizer, a vitória do Senhor é certa. Nós temos que aprender a nos posicionar por fé. Tem muita gente desesperada hoje em dia no nosso país. Eu me recuso a me desesperar. Por quê? Porque Deus está no controle. Eu não sei o que vai acontecer, mas a gente vai andar por meio das águas. Você crê nisso? O povo de Deus não se desespera. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja cresce sempre. Ela passa por cima das crises. Veio uma pandemia, a igreja cresceu.
Eu participo do conselho dessa igreja, a arrecadação aumentou, crescemos em número de membros, aumentamos o número de células, estamos discipulando mais. Sabe qual que é a fila para... Eu estava numa reunião essa semana, a gente querendo organizar a porta de entrada para os novos membros da igreja. Sabe quantas pessoas? Mais de 2.000 estão na fila, tentando entrar para se tornar membro dessa igreja. Aleluia! A igreja na crise cresce, meu irmão. Nós vamos crescer. O nosso governo não é desse mundo. Agora nós precisamos nos posicionar por fé. Essa semana eu preguei aqui, segunda-feira, na escola de oração. Tem alguém que estava na escola aí de oração? Eu falei, quando Daniel estava na Babilônia e as pressões chegaram. É muito interessante. Saiu um decreto do rei proibindo as pessoas de orar 30 dias. Só podia orar para a estátua que o rei tinha construído. Agora, você já viu alguém fiscalizar a oração? Dá para fiscalizar a oração? Não tem. Daniel podia orar ali no quarto dele, orar em silêncio, fechar a porta, ninguém ia saber. Quando sai o decreto, o que ele faz? Ele vai para o quarto dele e abre a janela e se coloca diante do Senhor. Hoje eu vim abrir a janela junto com você. E eu vim declarar, em nome de Jesus, nós vamos nos posicionar em relação aos valores que cremos. E a bênção de Deus vai vir. Custou caro para Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Mas lembram, os anjos estão na retaguarda. Ele estava lá na cova e ele viu Deus fechando a boca dos leões diante dele. Nós vamos nos posicionar por fé. Quantos acreditam em Deus aqui? Quantos acreditam nos valores da palavra de Deus? Hoje eu quero te convidar nesse lugar a se posicionar por fé. As pessoas não entendem, é lógico que não vão entender, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem que ter sabedoria. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quem se converteu aqui já um pouquinho depois da adolescência para frente, aí, um pouquinho mais velho, levanta a mão. Você não viveu um choque de valores? Não viveu? Por quê? Porque o inimigo cega o nosso entendimento. É muito interessante, a minha esposa se converteu com 19 anos. Às vezes eu vou na casa dela, a família toda dela se converteu depois. Eu vou na casa dela, e eles mostram umas fitas antigas, às vezes. Elas falam, como que a gente fazia essas coisas, e acreditava nessas coisas. Você sente assim, às vezes? Agora a gente quer que as pessoas entendam, não vão entender, mas nós vamos pregar os valores, vamos nos posicionar em relação ao que cremos. E aí, os anjos estão na retaguarda e Deus continua abrindo o mar. Ele é Deus de poder, Ele faz o que a gente não pode fazer. Eu quero te convidar a abrir as janelas hoje, a se posicionar nesse lugar. Pastor, o que significa se posicionar por fé? Antes de tudo, a nossa guerra é espiritual. A expressão que Moisés usa é marche, guerra. Eu vim te convidar a se posicionar no Espírito, diante de algumas batalhas que têm cercado a sua vida. Como é que eu faço isso? Hoje Deus vai levantar homens e mulheres que se posicionam nas suas casas. Você chega na sala, se ajoelha e fala, aqui não mais, tem um guerreiro de Deus aqui, um valente do Senhor. Estou vendo a minha tia aqui, eu lembro da dona Cotinha, minha avó. Quando a minha tia estava longe dos caminhos do Senhor, ela se posicionou na sua casa. Quando a minha tia saía, ela ia, dobrava o joelhinho e falava, Deus faz passar mal. Que ela sinta mal nos lugares que ela entrar.
que ela não consiga ficar lá. Tem um valente de oração aqui, Deus. Aí voltava minha tia vomitando, passando mal. Aconteceu alguma coisa que... tô aqui, filha. Tô orando. Hoje está aqui, lidera a célula, bênção de Deus, família toda servindo ao Senhor, porque alguém se posicionou naquela casa. Eu já vi famílias restauradas, casamentos destruídos, o marido, a esposa foram lá e se posicionaram. Chega aqui, não é mais lugar de briga, de contenda. Se posicionaram em Deus, começaram a orar. Deus mudou a história, transformou tudo. Nós precisamos nos posicionar no nosso país. Existem valentes de Deus nesse lugar. Atalaias, nós vamos subir nas torres de vigia e vamos declarar nestes dias: o Senhor vai visitar a nossa terra. Nos posicionamos no embate espiritual, declarando: essa terra é uma terra que mana leite e mel. Essa terra é uma terra abençoada por Deus. Esta terra é uma terra onde sim, os valores do Senhor são prioridade. Nós vamos declarar isso. E sabe, os príncipes, os principados e potestades, existem principados que dominam áreas, promiscuidade sexual. Quanto tempo, gente? Carnaval é cartão postal do Brasil. Que é isso? Nós vamos derrubar essa potestade em nome de Jesus. Nós nos colocamos, sim, no nosso lugar, defendendo o que cremos. Não se trata de pessoas, é uma guerra espiritual. E eu estou chamando a igreja para se levantar hoje neste lugar, abrir as janelas e dizer: ei, aqui existe um valente de Deus, aqui existe um homem, uma mulher de Deus. Senhor, vem, estabelece os teus propósitos. Eu estou te convidando para jejuar, para que Deus, sim, possa nos livrar da desigualdade social. Eu oro pelas favelas. Nós temos trabalho em vários lugares, projetos sociais lindos. Ei, Deus vai restaurar a nossa terra. Se posicione em nome de Jesus. Nós nos posicionamos contra a legalização das drogas, meu irmão. Nós temos casas de recuperação aqui nessa igreja. É que você nunca atendeu alguém que foi devastado pelo problema das drogas. Meninos que roubam próprios pais, porque são dominados por vícios. Ei, essa tragédia não vai acontecer no nosso país. Ei, eu vim te convidar para se posicionar. Como assim tem crente defendendo o aborto? Como assim? Como assim? Não existe desculpa para o pecado, meu irmão. Não tenta dar um jeitinho. Isso não vai acontecer na nossa terra. Nós vamos nos posicionar, nós vamos orar, nós vamos clamar. Aonde está o povo de Deus? Não tentem me amordaçar para falar a respeito da palavra de Deus. Eu e você precisamos ser voz profética nessa terra. E não importa qual governante seja, pode ser A ou B. Se ele se desviar, ou for por maus caminhos, ou trouxer uma agenda que é contrária à palavra de Deus, eu tenho que me levantar como servo do Senhor e voz profética nessa terra. Por isso, eu não tenho padrinhos políticos, eu não faço campanha. Eu sou profeta de Deus nessa terra. Aonde está a voz profética da igreja? Aonde está o povo de Deus? Não importa quem quer que seja, nós temos que declarar o que a palavra de Deus ensina. Hoje eu quero orar com você. E se você está dizendo: Senhor, eu quero me posicionar por fé,
eu não pedi para você brigar com pessoas. A igreja não luta desse jeito. Preste atenção. Não lute assim, está errado. Preciso te exortar como voz profética. Tem muito irmão que me faz ter vergonha. Está defendendo o que é certo do jeito errado. Para, em nome de Jesus, me escuta. Nós vamos levantar um clamor, vamos pregar o que a palavra de Deus ensina, vamos abrir as janelas, e quem vai lutar por nós é o Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus. Aonde estão os valentes desta terra? Meu irmão, o que eu faço todo dia como pastor é atender pessoas, e muitas vezes eu digo para elas que elas estão erradas. Muitas vezes o Senhor me confronta. Você já foi confrontado por Deus? Quem aqui já foi confrontado pelo Espírito de Deus? Talvez hoje você esteja sendo confrontado pelo Espírito de Deus. Nós vamos nos levantar. Deus está na retaguarda. O anjo do Senhor, a nuvem de Deus está logo atrás. Quero convocar o povo de Deus. Se você quer se posicionar por fé nesse tempo, se você quer que Deus controle as suas emoções, se você quer clamar para que o Espírito de Deus nos dê unidade mesmo na diversidade, se você quer clamar para que o Senhor se manifeste hoje aqui, tratando sim os nossos corações, para que possamos permanecer no caminho. Aonde você está, fique de pé agora em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Se apresente diante do Senhor. Se apresente em nome de Jesus. Quantos querem lutar o combate aqui? Estenda suas mãos. Nós vamos agora entrar numa guerra. O povo de Deus vai clamar. Existem pessoas prisioneiras neste lugar. Nós vamos nos levantar contra principados e potestades agora. Ei, em nome de Jesus, aonde você está, eu quero que você erga a sua voz e comece a declarar o favor de Deus, a declarar em nome de Jesus. Pai, sara a nossa terra, restaura as nossas vidas, restaura o meu coração. Senhor, se revela a mim. Pai, se mostra hoje. Eu quero permanecer no caminho. Eu quero lutar pelo que a tua palavra me ensina. Eu quero promover unidade. Eu quero sim me posicionar por fé. Aonde você está, comece a declarar. Comece a declarar. Comece a clamar. Os exércitos do Senhor virão. Aleluia. Se coloque na torre de vigia agora, erga suas mãos e comece a orar por esse país. Comece a orar que a fome acabe, que o Senhor converta o coração de pais e filhos, que o Senhor restaure a moral da nação, que não sejamos mais saqueados em nossos valores. Comece a orar para que a corrupção acabe. Comece a orar pelas crianças, para que o Senhor os proteja e as guarde. Comece a orar pelas escolas e faculdades. Comece a orar para que Deus sare a nossa terra. Comece a orar por um levante da igreja em nossos dias. Comece a orar por avivamento e despertamento entre nós. Comece a orar para que as brigas cessem, para que a guerra acabe. Nós somos a voz que vai pacificar o Brasil. É a igreja do Senhor. Se coloque na brecha, tape os buracos, confesse os pecados da nação, o meu e o seu pecado. Nós erramos contra os nossos irmãos, nós falamos da maneira que não deveríamos, nós fizemos mal. Comece a se posicionar, a pedir perdão, a se arrepender dos seus maus caminhos. Deus
vai sarar a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu vim te convidar para orar e jejuar. Eu vim te convidar para ganhar o coração daquele que não te entende, a orar por ele, a interceder por ele. Eu vim te colocar hoje na brecha. Nós vamos sim levantar os rotos. Aleluia! Epa! Senhor, nos colocamos como povo de Deus hoje neste lugar. Subimos a torre de vigia, porque cremos, o Senhor está na retaguarda, o Senhor nos guarda. Hoje nos colocamos neste lugar para clamar que principados caiam por terra na nossa terra, em nome de Jesus. Derruba gigantes, derruba gigantes. O Senhor cavalga sobre as nuvens, o Senhor faz dos seus servos trovões e relâmpagos. O Senhor é Deus de majestade e poder. Não há quem possa, não há quem possa. Levanta teu povo hoje, Pai, para orar e clamar. Levanta a tua igreja. A nossa batalha não é contra pessoas, ela é contra forças espirituais nas regiões celestes. Pai, nós nos colocamos contra elas. Nós nos apresentamos como Daniel, quando intercedeu. Pai, manda os teus anjos, derruba os principados, restaura a nossa terra. Que a tua palavra encha o Brasil como as águas enchem o mar. Que o sangue do Cordeiro de Deus nos purifique de todo pecado. Lava-nos, Pai, de norte a sul, de leste a oeste. Quem pode parar? Quem pode parar? Aleluia! O Cordeiro foi até o final. Ele enfrentou a via dolorosa, ele enfrentou os cravos, os espinhos. Ele foi até o final. Nós não retrocederemos. Nós nos posicionaremos a tempo e a fora de tempo. Que a tua glória se manifeste entre nós. Que o teu poder venha. Eu quero pedir, unge com teu Espírito cada irmão aqui. Dá sabedoria, entendimento, visão. Guarda-nos. Ah, Senhor, trata as nossas costas, as nossas vulnerabilidades. Conserta a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração. Recebe o nosso clamor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Quero que você dê as mãos para quem está do lado. Feche os corredores. Fecha aí. O inimigo está tentando nos separar. Está pondo pai contra filho, ovelha contra pastor. Ele tem feito a festa no meio do povo de Deus. Irmãos que não vêm na igreja porque foram machucados por pessoas da igreja. Meu irmão, não afaste as pessoas. Essa é casa de refúgio para todos, em nome de Jesus. O inimigo não vai nos separar, porque a igreja do Senhor é mais forte. O nosso reino não é desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Você entendeu? É assim que nós lutamos as nossas guerras. Eu quero te convidar agora
Dá para tocar essa música assim que lutamos essa aí. Você vai orar por alguém que pensa diferente de você agora. Você vai abençoá-lo em nome de Jesus. Consegue? Não consegue? Então tem que pedir perdão aí pro Senhor. Amém? É assim que a gente luta as nossas batalhas. Então agora comece a clamar em nome de Jesus. Lembre de pessoas. Comece a abençoá-las agora. Comece a abençoá-las em nome de Jesus. Comece a abençoá-las em nome de Jesus. Pastor, em nome de Jesus. Comece a abençoá-las em nome de Jesus. Comece a orar. Deus vai nos libertar hoje. Vai libertar teu coração de um peso que você não precisa viver, meu irmão. Comece a orar, comece a orar. É assim que nós lutamos as nossas guerras. O inimigo não vai nos dividir. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem anjos, nem principados. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras. Comece a orar para o irmão que está do seu lado aí. Deus o abençoe e o enche do Espírito. Que ele possa ser luz de Deus nesse tempo. Comece a orar. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Hoje você vai pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Em nome de Jesus. As nossas armas são espirituais. Precisamos fechar as brechas. Assim que eu luto Minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou guardado. Assim que eu luto minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado. Liga a sua voz, vamos dizer isso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou Cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Pega as suas mãos para o céu assim. Aleluia. Consagre sua vida, sua casa, seus lábios. Deus, em nome de Jesus, põe a mão nas nossas bocas, que ela seja instrumento de bênção e salvação. Senhor, em nome de Jesus, unge os meus irmãos, fortalece-os, para que eles se posicionem por fé e vejam a glória deles entre os seus. Vem, Senhor, manifesta a tua glória hoje aqui. Manifesta a tua glória hoje aqui. Nós te desejamos, nós te invocamos, nós
queremos que o teu reino venha sobre nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Abençoa cada irmão hoje aqui, que possamos voltar para as nossas casas declarando o favor de Deus, declarando a tua bênção, que o Senhor se agrade de nós. Faz assim, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe muito a sua vida. 6 horas da manhã, estou te esperando para a gente orar, amém? Quem vai estar lá, se levanta. Você quer fazer parte dessa igreja? Temos alguns convites aqui. Pode pegar, toda terça-feira é a nossa reunião de boas-vindas. Deus abençoe você.